Olá, que bom contar com a sua audiência em mais uma edição do Manchete Podcast. E eu lembro vocês que, além do nosso canal no YouTube, você nos acompanha também na Rádio Mais RJ. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o secretário de Segurança de Ordem Pública de Campos, o Coronel Ibiapina, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Olá, Ibiapina. Arnaldo, eu que agradeço essa oportunidade de estarmos conversando aqui sobre segurança pública. Ibiapina, vamos falar sobre essa construção que não deixa de ser também política, né? Essa passagem de Subjackson como secretário para você assumindo a secretaria ali em março. Como se construiu essa relação com o prefeito Vladimir Garotinho? O prefeito, eu o conheci, na verdade, quando ele era deputado federal, né? E eu, comandante do 8º Batalhão, e acabei ficando em Campos por 4 anos, assumindo também o comando do 6º Comando de Policiamento de Área, né? E a gente tem uma estreita relação com os prefeitos de todas as cidades da região. E aí surgiu um convite, por ocasião até da minha passagem próxima para a reserva remunerada na Polícia Militar. Como sou morador de Campos, o prefeito me convidou, o Subjackson havia sido eleito, né, para assumir uma cadeira na vereança. E eu, como estava muito próximo do final da minha carreira na Polícia Militar, na ativa, eu aceitei esse desafio, né, até porque são assuntos intimamente ligados à minha profissão, né? São 34 anos de Polícia Militar e eu daria continuidade aqui na Segurança Pública de Campos. Agora, é segurança também e ordem pública, né? E essa vertente da ordem pública, de questão de utilização de espaço, terreno abandonado, veículo abandonado, tudo isso que compete à secretaria. Já deu para tomar parte de toda essa situação? Tem muita novidade, né? Eu era secretaria de Ordem Pública, com essa reforma administrativa passou a ter a nomenclatura de Segurança e Ordem Pública, até porque o objetivo do prefeito, né, com a minha presença, era de fazer a integração, promover essa integração com as forças de segurança, né? Isso, no mundo atual, é importantíssimo, né? Ninguém trabalha sozinho, né? Nós temos aqui o município apoiando e sendo apoiado pelos órgãos do Estado, por outros municípios e também por órgãos federais ligados à segurança pública. E, obviamente, a tua pergunta, com relação às novas demandas, né? Lógico, algumas situações eu já conhecia, até por apoiar na época da Polícia Militar, né? A questão de posturas, não só de Campos como de outros municípios. Cada município tem sua legislação peculiar, mas eu estou aí há 4 meses e aprendendo bastante rápido, né? Sobre a questão de posturas, até porque muita gente que já trabalhava na gestão anterior continuou. São pessoas de extrema competência e a gente vai caminhando junto. Recentemente eu recebi aqui, Ibiapina, para um bate-papo, o secretário de Segurança de São João da Barra. Óbvio que como você já foi do 8º BPM, do 6º CPS, você conhece também São João da Barra, foi uma área que você atuou, são cidades com peculiaridades totalmente diferentes, né? Tamanho, população, movimentação, enfim, tudo muito diferente. Mas a pergunta que eu fiz a ele, eu vou repetir a você, sabendo de todas essas complexidades diferentes. Eu perguntei a ele se São João da Barra era uma cidade segura, por quê? E para você eu faço a mesma pergunta em relação a Campos. Hoje você considera Campos uma cidade segura? Por quê? Considero Campos uma cidade segura, né? Aí voltando um pouco à questão da ciência criminal. A gente avalia a segurança, seja pela sensação de segurança da população, e os órgãos de segurança, eles aplicam, obviamente, todo o conhecimento em cima da mancha criminal. Essa mancha criminal, ela deriva das ocorrências policiais registradas em delegacia, né? E nós temos aí o Sistema Integrado de Metas, que vai delinear, né, o caminho que a Polícia Civil e a Polícia Militar vão percorrer nessa área. Então, assim, Campos hoje, dentro do Sistema Integrado de Metas, que é um sistema estadual, que vai determinar, né, justamente uma classificação e a questão da melhora ou não da segurança pública em cada local, Campos tem aí nos últimos 4 anos, tem reduzido sistematicamente os indicadores. E nós temos a outra vertente, que é a sensação de segurança, né? Não necessariamente a sensação de segurança acompanha a segurança documentada, né, através de estatísticas criminais. Mas a sensação de segurança é relativamente boa na cidade, né? Em que pese, obviamente, é um município que, quando acontece algo fora do comum, as notícias se alastram e cria determinado tipo de apelo, né, à população. Mas, no geral, a segurança daqui eu considero muito boa, comparando com outros municípios fluminenses. Agora, quando a gente pega a situação de Guarulhos, essa sensação de segurança para a população não parece ser um pouco diferente? Recentemente o noticiário tem mostrado aí uma sensação de insegurança ou uma
um recorrente número de crimes naquela região. Como que um município, dentro das suas limitações legais até, pode atuar para tentar diminuir a violência nesse subdistrito que é tão grande aqui em Campos? A gente está falando de Guarulhos ali, onde há um número de mortes, né, maior do que fora de Guarulhos, e praticamente 95% ou mais relacionados aí ao tráfico de drogas, né? São áreas em que o tráfico ele tem uma participação bem grande, né? A Polícia Militar, eu digo isso porque eu saí da Polícia Militar ontem, né? Ela tem um esforço muito grande nessa área de combate ao crime. Foi aumentado o número de vagas no regime adicional de serviço, que é o policial militar, que ele vem trabalhar na folga, né, com a viatura, com afardamento, para auxiliar na segurança. E Guarulhos tem recebido uma quantidade muito grande desse regime adicional de serviço. O segurança presente, ele inicialmente começou aqui na área central de Campos, passou para Guarulhos também para atingir, logicamente, a área comercial, né? E tanto aí a Prefeitura, né, através da Guarda Civil Municipal, quanto a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a PM tem recebido denúncias. A gente, obviamente, encaminha muita coisa para a Polícia Militar quando se trata de crimes continuados, né? A Polícia Civil também tem trabalhado bastante, mas ali é sempre o crime é dinâmico, né? É muito dinâmico. E a gente tenta auxiliar justamente as forças de segurança do Estado nesse quesito tráfico, que é o que traz a reboque os outros tipos de crime, né? O tráfico é que consegue carrear essas incidências criminais que às vezes aumentam na nossa região. Biapina, vamos falar um pouco mais focado na questão da atuação da sua secretaria. Hoje, como funciona o Centro de Controle Operacional e, na sua visão, como ele contribui para a segurança da cidade? Arnaldo, foi uma grata satisfação eu chegar aqui na secretaria, assumir a secretaria e ter lá em funcionamento já um centro de controle operacional, que é um sistema que engloba várias câmeras de monitoramento espalhadas pelo município em pontos estratégicos. Né? Hoje, são 250 câmeras funcionando em pontos de grande fluxo de veículo. Estamos avaliando já com o aval do prefeito para adicionarmos mais 50 câmeras em locais que ainda ficaram de fora no primeiro instalação. Conseguimos aí nesses últimos 3 meses, já com a minha presença na secretaria, celebrar um termo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal, onde há uma troca de informações e de imagens, né, em câmeras da PRF instaladas no perímetro de Campos são passadas para a gente, e a gente passa aquelas câmeras de interesse da PRF também, né, focado para a atividade deles. Termo de cooperação técnica celebrado com a Polícia Militar, já está em testes há mais de 2 semanas, que faz o reconhecimento facial e a leitura de placas, ou seja, já tem pessoas sendo abordadas em alguns locais da cidade quando alerta um reconhecimento facial de pessoa ou procurada ou pessoa desaparecida. E os veículos roubados furtados também estão alertando. Então só falta agora a validação do teste, que a gente espera que seja realizada nos próximos 10 dias, para que o termo seja assinado agora pelo secretário de Polícia Militar, mas já está funcionando. Uhum. Estamos celebrando termo de cooperação técnica no Ministério Público, também informações relativas à segurança pública, né, e com o Detran. Então, isso aí é uma ferramenta importante, né? E nós ali temos IMTT trabalhando 24 horas, a Secretaria de Defesa Civil, guardas municipais, nós temos 5 servidores da Guarda Municipal trabalhando lá fora, administração, são requisições do Ministério Público, Justiça, Delegacia, toda hora pedindo imagens. E aí o que a gente pode dizer de concreto? Que além de ser uma ferramenta no policiamento preventivo, né? Preventivo, a gente tem aí a elucidação de vários delitos por parte das 2 delegacias que atendem a nossa área e até da DEAN, né? 146 e 134, com base em imagens que foram gravadas e a gente disponibiliza, e com certeza já foram feitas várias prisões em razão dessas imagens. Hoje, qual área que esse centro de operações acaba abrangendo? Já pega a cidade toda, tem locais específicos, e eu lembro quando foi anunciado lá atrás esse centro, falava-se muito no uso de câmeras de segurança particulares, integrada a essa rede. Isso ainda funciona? Sim, nós estamos finalizando um chamamento público junto ao IMTT. O IMTT vai ser o responsável por esse chamamento público, porque o IMTT é o responsável administrativo pelo CCO. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública é a responsável operacional.
Então, esse chamamento público ele tem o objetivo justamente de agregar câmeras privadas ou públicas de outras instituições ao CCO, né? Logicamente que as gravações e a responsabilidade dessas câmeras são com os outros envolvidos, mas o CCO teria esse privilégio de manipular, né, acesso, né, às imagens em casos de acionamento, né? Seriam em locais onde nós não teríamos as câmeras do município. E outra pergunta que você fez inicialmente com relação à localização e disponibilidade dessas câmeras. Elas foram colocadas em locais de grande fluxo de pessoas e circulação de veículos, mas alguns locais foram deixados de fora porque nós estamos falando de um município gigante como Campos. Então, os locais em que a gente não teve uma prioridade no primeiro momento serão contemplados agora com a segunda fase de instalação de novas câmeras. Biapino, você já citou aí, estava aqui na minha pauta também, a questão desse convênio com a Polícia Militar para o uso das câmeras do Centro de Controle de Operação no auxílio da busca por foragidos da Justiça. Qual o seu papel enquanto PM e secretário nessa articulação dessa parceria aí que pode ocasionar na prisão de várias pessoas? Porque Campos, a gente precisa sempre lembrar, é um local de passagem, né? A BR passa pela cidade. Sim, Campos tem exatamente, é um local de passagem, a gente corta o estado, chega até o Espírito Santo, né? Por Campos, a BR-101 movimentadíssima. Na verdade, eu funcionei como um facilitador, né? Por conhecer toda a estrutura da Polícia Militar. O projeto, que agora é um programa, é 190 integrado, né? Onde as prefeituras estão buscando essa integração com imagens. As imagens que são dados, né? Faciais e de placas, elas vão até o banco de dados da Polícia Militar e retornam quando há uma negativa, ou alguma coisa positiva. No caso, quando há uma informação de um indivíduo com busca e apreensão, com mandado de prisão, ou como procurado, né? Como desaparecido. E também de veículos roubados ou furtados. Uhum. Então isso aí facilitou bastante, é um caminho sem volta. Várias prefeituras agora estão buscando esse mesmo termo de cooperação técnica. E a gente está também buscando outros parceiros, né? O próprio Detran, eu tive a oportunidade de trabalhar no Detran por muito tempo. O Detran tem um banco de dados muito poderoso. Aí a gente está falando agora de relação de veículos clonados, relação de veículos com busca e apreensão judicial, e até podemos auxiliar o Detran em medidas administrativas que eles têm, baseando-se nas informações de leitura de placas registradas pelo CCO. Agora vamos falar um pouco sobre outro ponto que você já citou. Você disse que encontrou um CCO em funcionamento, muito robusto, e a Guarda Municipal. Qual a sua impressão em relação à Guarda Municipal assim que você assume o comando da Secretaria de Segurança? A Guarda Municipal, ela, de uma maneira geral, a nível nacional, ela está num crescente, tomando um protagonismo interessante, né? Dentro do cenário da segurança pública. E aqui em Campos não é diferente. Nós estamos aí em vias de já conseguir o armamento dos primeiros guardas municipais, está num processo ainda, né? Mas diríamos que está no último terço desse processo. Em breve, um grupo específico de guardas já vai estar portando arma de fogo. Isso vai facilitar muito e melhorar, otimizar a nossa segurança na região. E a Guarda Municipal, hoje, lá no CCO, é a nossa matéria-prima principal na área da segurança, né? Nós temos lá 5 equipes diárias trabalhando, visualizando as imagens, auxiliando na orientação do trânsito, que nem tudo ali refere-se àquela parte preventiva, Sim. né? Mas tem um trânsito que é importante, então determinado congestionamento ou algum acidente de trânsito, eles acionam as equipes de rua. Então, a Guarda Municipal é um ator importantíssimo no CCO. Agora, em relação à segurança da cidade de maneira geral, você citou essa questão do armamento da guarda. Eu entrevistei Vladimir, candidato à primeira eleição, lá em 2020, a primeira eleição dele a prefeito. Logo depois que ele ganhou, a gente conversou, fez uma outra entrevista e ele falava sobre a necessidade desse armamento. Já defendia um armamento da guarda, depois ele veio a defender que fosse um grupo específico, como você citou aqui na resposta anterior. Mas quando eu li, aí é até bom para a gente esclarecer, quando eu li o decreto que regulamenta, me parece que todo agente da guarda pode ter o porte de arma. É isso mesmo? Todos podem ter, mas só alguns vão portar no trabalho? Na verdade, a Guarda Municipal toda, ela estará habilitada, apta a utilizar arma de fogo, desde que cumpra todos os procedimentos, né? A gente está falando de procedimentos que são fracionados.
num primeiro momento, 40 guardas municipais serão submetidos aos exames. Nós estamos falando da Guarda Municipal hoje que conta com praticamente 800 homens e mulheres, né? Então, esses 40 serão os primeiros. Não necessariamente todos eles irão para a rua com arma. Isso vai depender do comandante da Guarda Municipal, né? O comandante que vai definir quais grupamentos irão utilizar, qual tipo de serviço será utilizará a arma de fogo. E desses 40 agentes, se todos utilizarão no primeiro momento, ou se só 20, ou se 30, ou se só 5. Então, ele vai definir, né? E aí, finalizada essa participação dos primeiros, a gente vai continuar fazendo a capacitação junto à Polícia Federal dos demais guardas, até alcançar a totalidade. Se for de interesse do guarda. Não, o guarda, ele vai, lógico, ele vai passar, ele vai ter que se submeter. Ele pode não ser aprovado, ele pode ficar reprovado no psicotécnico, pode ficar reprovado no teórico, na prova de tiro. Aí ele não vai ter, mas ele passando, ele vai estar habilitado. Não necessariamente ele vai para a rua com arma, porque vai depender da administração da guarda, né? Mas todos eles terão que passar por esse exame. Deixando um pouco de lado a função de secretário e falando como quem tem experiência como um agente de segurança pública, qual é a sua visão de maneira geral, país afora, não só em campos, dessas flexibilizações para o porte de armas, sobretudo de guarda municipal, atuando quase como um poder de polícia municipal? Eu vejo que, assim, opinião minha, né? O processo hoje para se obter a porte de arma das guardas, ele é muito rigoroso. Ele é muito rigoroso, lento, burocrático, né? E eu vejo com bons olhos, né? Eu vejo municípios aí do sul, da própria região sudeste e da região centro-oeste, que a gente frequenta mais, onde guardas municipais estão armadas e têm colaborado de forma decisiva na segurança pública. Até porque no estado do Rio de Janeiro, o efetivo da PM tem cada vez diminuído, né? Vem diminuindo gradualmente, seja pelas aposentadorias, enfim, outras situações que acontecem, né? E até pela modernização dos sistemas de vigilância. Então, a gente tem ferramentas que vão conseguindo auxiliar a polícia militar a promover a segurança pública. Então, mas o efetivo vai reduzindo. Uhum. Então, é uma forma da Guarda Municipal que já tem uma participação não concorrente, mas complementar em auxiliar e levar para as populações, né, das cidades uma segurança melhor. Já que estamos falando sobre uma opinião pessoal, BP, eu vou pedir uma outra sua agora, né? Os comandantes de PM, como no seu caso, né, quando saem de um batalhão, vão para outro exercer normalmente a mesma função. Aqui em Campos, o comandante da guarda, desde o governo Rosinha, o comando da guarda, melhor dizendo, desde o governo Rosinha, é exercido por agentes da Guarda Civil Municipal. Mas quando troca, esses mesmos agentes voltam a atuar nas suas funções de origem, normalmente em outras funções, seja no policiamento extensivo, seja em funções administrativas, eles voltam para outras funções. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que até, salvo engano, não vou te falar, não sei leviano, mas eu acho que já tem um estudo aí conversado no gabinete para transformar isso aí. Lógico, como na Polícia Militar, né, eu entendo que a gente chega num determinado patamar, você não pode regredir, né? Polícia Civil também, o delegado, o chefe da Polícia Civil, trocou o comando da Polícia Civil, ele pode ser um delegado de qualquer município do estado do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, na Polícia Militar não, você é comandante, você não pode ser subcomandante, você vai ou vai continuar comandando uma unidade, ou vai passar por uma função acima, né? E eu acho que isso é saudável para o guarda municipal, né? Ele tem uma estruturação, né, na carreira, de forma que seja gradual, né, com um grau hierárquico, né, de que funções que ele possa ir com o tempo, ou através até de uma prova interna, ele ir melhorando, e a partir dali, cada cargo com sua função específica, né? Então, eu já tinha conversado isso com o Levino, né, e a gente vai até botar isso aí mais ou menos no papel para poder tentar vingar uma ideia nesse sentido. Falando ainda sobre a guarda, recentemente teve concurso, está aumentando o número de efetivo, mas e a estrutura? Qual é a sua impressão? Você que já foi comandante de batalhão de polícia militar aqui, foi também na região dos Lagos, então
tem um olhar também sobre a estrutura, sabe olhar se tem viatura a contento, se tem material a contento. Quando você chega agora, está há pouco tempo, né, tá desde abril praticamente, né, finalzinho de março para abril, qual é o seu olhar quando você chega e o que você acha que dá ali para aprimorar na questão da infraestrutura para a Guarda Municipal? São realidades diferentes, mas eu chegando aqui eu vejo que a Guarda Municipal de Campos ela está bem estruturada, né? Você falou de viaturas, são várias viaturas novas aí que foram adquiridas aí no último ano ou nos últimos 2 anos, né? Treinamentos, né? A Guarda tem feito treinamentos constantes, né? Objetivando aí justamente a utilização de equipamentos com menor potencial ofensivo. Com a chegada do armamento, né? É óbvio que eles estão passando por um treinamento, principalmente esses 40 guardas, e eu vejo uma guarda de verdade muito atuante. E os 170, ou um pouco mais que isso, que chegaram agora, né, que estão fazendo parte aí do efetivo diário de serviço, são guardas muito bons. O concurso público selecionou candidatos com muito conhecimento técnico, né, que passaram aí também por um processo de formação bem interessante. E eu já vejo a população vê nas ruas, né? Hoje eles estão num processo inicial, então a gente repara nas principais vias de circulação vários guardas municipais postados em locais estratégicos, e à medida que o tempo for passando, eles serão colocados em outros locais, até para que possam conhecer a estrutura toda da Guarda Municipal. E, Biapina, quando nós marcamos a entrevista, esse assunto não estava em pauta, porque é um assunto que está esquecido aí há um bom tempo em Campos, vai e volta, relembro, que é a questão da circulação de veículos de tração animal, as carroças nas ruas de Campos. Mas agora, quando a gente já está gravando, já sai um decreto que proíbe em várias vias da cidade, na área central de Guarulhos, também na Baixada, a circulação. E essa portaria conjunta do IMTT com a saúde, com a segurança, enfim, vários agentes envolvidos para fazer valer o que está esse novo decreto. Agora, é um vespeiro, né? Vocês mexem num assunto que sempre dá muita repercussão em Campos, porque tradicionalmente muita gente ainda usa o veículo de tração animal para trabalho, inclusive na área central. O que você espera para tentar realmente tirar do papel algo que se discute em Campos, no mínimo, se não me falha a memória de repórter, desde 2017 já se discute essa questão de terminar com a circulação de veículos de tração animal na área central da cidade em pontos específicos. Qual a sua expectativa para esse projeto? É um assunto polêmico, sensível, né? A gente está falando de pessoas que tiveram aí talvez uma vida, né, toda trabalhando nisso com seus pais, seus avós, e foi passando de um para o outro. É uma maneira de sustento, é um meio de sustento, né? De vida, mas a gente também, de outro lado, está falando de maus tratos animais em algumas ocasiões, de danos ao trânsito e ao tráfego de outros veículos, de segurança das vias, né? Tanto é que não pode trafegar por nenhuma das pontes. Houve uma delimitação de área para que eles possam estar atuando. Existe um desrespeito muito grande com o descarte de materiais, né, sólidos, por parte até de carroceiros. Então, o que se buscou com essa portaria é inicialmente fazer um chamamento público para que eles se submetam a um cadastramento inicial e, posteriormente, que se faça aí a relação com o cadastro definitivo, precisando, obviamente, uma série de requisitos, né? Uma avaliação do tipo de veículo de tração animal que está sendo utilizado, com um exame e vistoria pelo MTT, o exame de saúde do animal, cadastramento do seu condutor, do seu proprietário, enfim, uma série de situações que precisam ser preenchidas para que efetivamente, após a avaliação, né, dos órgãos envolvidos, a gente possa estar concedendo aí essa autorização. Mas É um início, início. Eu sei que vai ter um pouco de resistência, mas não tem outro caminho. agora, o decreto, aí, aproveitando que você está aqui, talvez nem seja competência sua, mas só para a gente trocar uma ideia aqui em relação a esse assunto. Ele fala da proibição, ele chama para o cadastramento, mas não ficou claro para mim, lendo o decreto, ao ler o decreto, melhor dizendo, não ficou claro a partir de quando. E leitores questionam isso, né? A partir de quando que está proibido? Pois é, o chamamento público, ele prevê o cadastramento Até o dia 29. do Então, dia a partir 18 a 29, não, 18 a 29, 18. 29, e o MTT tem 180 dias de prazo a partir da publicação do decreto para começar a fazer justamente os certificados, né, dos veículos e, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, dos animais. Eu acho que ficou ali
um espaço de tolerância para que todo mundo vá se adequando, para a partir do momento em que tiver o primeiro certificado, já não pode mais fazer o uso desses animais e desses veículos sem o porte do certificado e autorização legal, tanto do MTT quanto da Secretaria de Meio Ambiente. Agora eu vou fugir um pouquinho da pauta, fugir até um pouco da sua competência atual. Vou conversar. Esquece que isso é uma entrevista, conversar com uma pessoa que foi comandante do 6º CPA. E nós estamos vivendo um momento de muita insegurança em São Francisco de Itabapoana, na área que você já atuou. Como quem passou há pouco tempo pelo 6º CPA, como que você analisa esse cenário de violência crescente numa cidade que, lembra que eu falei lá no início das peculiaridades de Campos e São João da Barra, lá também uma cidade interiorana, uma cidade com uma população menor, embora com uma extensão territorial muito grande. Como você avalia esse cenário de violência que tem crescendo lá? É uma situação que carece de um estudo mais aprofundado, né? Porque é um município pequeno, né? Pequeno que eu digo a parte urbana dele, mas faz limite com o Espírito Santo. E a gente tem aí, né, informações bem sólidas de que grande parte dos problemas, né, no tráfico de drogas foi ocasionado por migração de criminosos do Espírito Santo, que se assentaram ali, parte também de criminosos de Campos, que já dominavam algum tipo de comércio de drogas aqui, indo para lá para buscar novos horizontes. E a Polícia Militar, ela, junto com a Polícia Civil, elas têm trabalhado bastante, só que ali é muito pulverizado, né? E as pessoas que foram traficar, elas têm demonstrado ao longo dos últimos anos uma violência extrema, né? Tanto é que a gente registrou uma série de homicídios lá, né? Nos últimos anos, que chegou a teve meses que chegou o número de homicídios em São Francisco foi superior de Campos, foi superior de Macaé, né? A gente não pode nem comparar o coeficiente populacional, né? Mas, enfim, e a gente está vendo sempre as ações do poder público ali sendo bem incisivas. Tivemos uma operação, salvo engano, há 2 meses atrás, enorme. Vieram até aeronaves da capital, teve o batalhão de ação com cães, batalhão de choque, e ficaram ali quase uma semana operando em São Francisco, né? E vamos aguardar agora o desenrolar dessas ações, porque foram feitas algumas prisões, né? Mas é um caso que o que levou São Francisco a ficar daquela forma, naquele período principalmente, em que a gente registrou aí uma série de homicídios, é um caso a ser estudado. E, Pepino, para a gente concluir nosso bate-papo, então, eu quero falar um pouco sobre um assunto que você já citou várias vezes, a questão das parcerias das forças de segurança, né? A integração com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil, Polícia Militar, a Secretaria de Segurança também, nesse contexto. Qual o panorama geral hoje de relação institucional da Secretaria de Segurança de Campos com as demais forças de segurança e como isso interfere, de certa forma, nas ações concretas de segurança pública na cidade? Arnaldo, é primordial e essencial para que a gente possa desenvolver uma atividade de segurança pública. Eu não estou falando de município, estado e união, e que todo mundo converse utilizando o mesmo idioma, né? Hoje em Campos eu vou dizer para você que a relação é muito boa com todos os entes envolvidos, né? A gente precisa de fazer alguns ajustes ainda. A gente tem que fazer alguns ajustes, porque o objetivo de todas as instituições é o mesmo, é levar a população à segurança, a segurança à população, a segurança que todo mundo deseja, né? Para te falar, a cereja do bolo vai ser agora a chegada da Polícia Militar no CCO, né? A gente está lutando muito para que isso aconteça. É um órgão do Estado, é uma instituição estadual, mas ela é essencial porque nós já temos o convênio do 190 integrado, e estamos buscando que tanto o segurança presente, né? Você tem ideia, a área que o segurança presente opera, tanto em Guarulhos quanto na área central, que são áreas comerciais, nós temos câmeras basicamente instaladas em todos os locais de segurança presente. Seria uma forma de supervisão e facilitação do serviço de um agente de segurança presente lá dentro, até para orientar a tropa na rua. Do 8º Batalhão, a mesma coisa. Então é importantíssimo, né? É a última coisa que falta. A gente agora buscar a integração com a Polícia Civil já tem, né? A gente fornece até o acesso para a Polícia Civil nos inquéritos. Eles vão até lá, já começa a acessar o sistema de informações nosso, com as imagens. MTT, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal. A PM já é parceira, mas está faltando o policial militar lá dentro. E é isso que a gente está buscando agora para melhorar definitivamente o CCO
e fazer com que as informações fluam e o resultado na ponta da linha ele seja otimizado. Bepino, mais uma vez, queria agradecer você pela participação e já deixar o convite aberto aqui para uma próxima oportunidade. Arnaldo, eu que te agradeço por essa oportunidade. É sempre bom estar informando a população sobre o que tem sido feito na segurança pública. E aqui a gente falou de tudo, né? Falou de Estado, município, União, está falando de integração. E é importante que as pessoas conheçam, né? E fica aqui também, eu fico aberto, né, a novos convites. Vai ser um prazer enorme voltar aqui para a gente conversar sobre isso. Obrigado, Biapina. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.